A paz do Senhor, querida igreja, glória a Deus, estamos aqui celebrando ao Senhor, cultuando a Ele, e nesta noite agora nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Você abre a sua Bíblia aí no livro de Provérbios, capítulo 16 e o verso 32, Provérbios, capítulo 16, verso 32, e nós vamos juntos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Que a graça do Senhor possa alcançar o seu coração, que o teu Espírito continue derramando aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, nesse momento em que você abre este canal para que nós nos conectamos, o Espírito Santo que está agindo aqui, está agindo aí, e nós como igreja, como um só corpo, estamos aqui diante de Deus, prestando a Ele esse culto. Então que o nosso coração nesta noite possa ser aprovado. Esse é o tema, né, dessa ministração que Deus colocou em meu coração, um coração aprovado. Vamos ler a palavra? Diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, colocando, ó Pai, o nosso coração diante de Ti, Senhor. Esse coração tão corrupto, esse coração, Senhor, que é levado pela vaidade, pelo orgulho, às vezes, Senhor, é controlado pela inveja, muitas vezes, Senhor, o nosso coração é tomado por sentimentos ruins, como a raiva, as mágoas, Senhor, às vezes se instala em nosso coração, mas em nome de Jesus, nós queremos liberar perdão, queremos, Senhor, que a Tua luz alcance o nosso coração e venha colocar, Senhor, às claras tudo aquilo que estiver obscuro dentro de nós, Pai. Em nome de Jesus agora, vem falar conosco, vem ministrar aos nossos corações, pois precisamos de Ti, que o nosso coração se torne esta boa terra, capaz de receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Muito cuidado aí, neste momento, com as distrações, porque a Bíblia diz que se nós não compreendermos a palavra, o inimigo vem e rouba ela dos nossos corações. Olha que provérbio maravilhoso. Melhor é o homem paciente do que um guerreiro. E diz aqui que vale mais controlar o espírito, ter o espírito sobre as rédeas, né? Ter o coração na presença de Deus aqui, do que conquistar uma cidade. E para exemplificar, né, esse texto, eu creio que nada melhor do que a história de Davi, a história de alguém que tinha um coração perfeito diante de Deus, um coração que realmente se colocava à presença de Deus, que se quebrantava diante dele. Quando Davi vai ser ungido rei, Samuel vai até a casa de Jessé, o pai de Davi, para fazer o trabalho que o Senhor o incumbiu de fazer. E Samuel foi o mesmo que ungiu Saul como rei. E eu quero ressaltar aqui que diante do povo de Israel, Saul, ele se destacava. Ele tinha uma altura, né, que nenhum dos israelitas ultrapassava o seu ombro. Ou seja, Saul era o homem mais alto de Israel. Diante de uma multidão, né, Esaú, ele se destacava ali. E agora, Samuel, ele tem em sua mente algumas características. Por quê? Porque foi ele quem Deus usou para levantar Saul. Lembrando que os detalhes, né, tudo que envolvia Saul, foi uma escolha do povo. Embora fosse Deus quem tivesse levantado Saul, Deus levantou um homem segundo o coração do povo. E agora Deus se propõe a encontrar alguém segundo o seu coração, segundo o coração de Deus. Então, Samuel, ele vai com essa missão
e ele chega na casa de Jessé. E aqui, 1 Samuel 16, o verso 6 e o verso 7, relata essa importante verdade. Começaram a se apresentar diante de Davi os filhos de Jessé. E diz assim o texto: quando chegaram, Samuel viu Eliabe. Samuel bateu os olhos em Eliabe. E aqui nós podemos imaginar, eu gosto de imaginar, e com você nós vamos imaginar como era Eliabe, porque diz assim: quando Samuel viu Eliabe, ele pensou, com certeza este aqui é o que o Senhor ungiu. E quando eu penso em Eliabe, eu penso que ele era um rapaz bonito, né, que usava assim uma roupa cinza com um brasão no peito, um rapaz forte assim, bem robusto, né, alguém assim que chamava a atenção, entendeu? Então Samuel olhou para Eliabe e falou: estou diante do rei, é esse aí. Mas o verso 7, né, expõe o coração. Olha o que diz aqui. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Aquele que foi aprovado aos olhos do homem, diante de Deus estava sendo reprovado. Deus usa a palavra aqui, eu o rejeitei. Ele não se enquadra no padrão. Este homem não serve, tem algo errado com ele. Mas espera aí, ele era alguém de boa aparência, dos filhos de Jessé, aquele que se apresenta, que quando Samuel olhou para ele, diz: é esse o cara. E Deus diz e vem: não, eu o rejeitei. E aqui nós precisamos olhar com o olhar de Deus para entender aquilo que Deus estava olhando. Então, o Senhor, contudo, disse: não considere a sua aparência, nem a sua altura. Lembra que eu falei das referências que Samuel tinha? Saul. Então, Deus estava dizendo: descarta esta referência. Eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O nosso coração está constantemente diante de Deus. O que é o coração? Será se Deus está vendo os nossos batimentos cardíacos? Será se Deus está monitorando a saúde do nosso coração, né, da nossa carne, desse órgão, né? Não, não é esse coração que está falando. O coração que Deus se refere é a alma do homem, é a essência do homem, é aquilo que vai viver na eternidade. A alma é eterna e a alma tem um destino. Esse destino pode ser a eternidade com Deus ou a eternidade longe de Deus. Com Deus ou sem Deus, esse é o destino do homem, e nós podemos escolher aonde passamos a eternidade. Então Deus está dizendo: eu vejo a alma do homem, eu vejo as suas intenções quando eles estão fazendo alguma coisa. E o que nós precisamos ter diante de Deus é um coração aprovado por Deus. Não são ações aprovadas, não é aparência aprovada, é coração aprovado. Por isso que constantemente nós temos que sondar o nosso coração e ver com que intenção nós estamos fazendo alguma coisa. Nós podemos ver duas pessoas fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, com os mesmos movimentos, o mesmo sorriso no rosto, a mesma aparência, mas um está fazendo totalmente correto e o outro totalmente errado. Por quê? Porque o coração está diante de Deus, a motivação está diante de Deus. E agora é importante entendermos algo. Davi não nasceu aprovado por Deus. Davi não nasceu com um coração aprovado, embora ele mesmo declara no Salmo que Deus o escolheu antes dele ser concebido, enquanto o seu corpo ainda estava se formando. Deus estava olhando para Davi, tratando com Davi, mas Davi não nasceu aprovado. Davi foi aprovado, senão não teria sentido usar a palavra aprovado.
A palavra aprovado, ela vem para algo que foi testado, algo que foi passado, né, por um teste e no final recebeu lá aquele carimbo, aprovado. E Davi passou um processo que exigiu algumas situações onde Davi foi provado. Ninguém é aprovado sem ser provado. Por isso, diante daquilo que você está vivendo, diante daquilo que você está passando, o que é mais importante? Ser aprovado. Ter um coração aprovado. O mais importante não é você derrotar esse inimigo que está aí te atormentando, não é você sair vitorioso aparentemente de uma situação, e sim o seu coração ser aprovado. Alguns homens de Deus, diante de algumas situações, tiveram desfechos diferentes. Tem um momento em que Pedro está na prisão e Deus vai lá e tira Pedro da prisão. As celas se abrem, os guardas caem no sono profundo. Daqui a pouco Pedro está do lado de fora da prisão. Então a vitória está em tirar Pedro da prisão? Não. A vitória estava no coração de Pedro, porque existe um momento em que Pedro é preso e Pedro é morto. Mas ainda assim o coração está sendo aprovado. Você está entendendo? É o coração que vai dizer se nós fomos vitoriosos ou não em uma situação. Existem momentos, histórias de homens que estavam com enfermidades, que foram condenados, né, à morte, sentenciados por uma situação e foram milagrosamente curados. Quantos testemunhos nós temos de pessoas que receberam cura no seu físico, pessoas que não enxergavam, passaram a enxergar, pessoas que não ouviam, pessoas que eram paraplégico, tetraplégico, né? Mas passaram a ter uma saúde plena. Isso é vitória? Não, vitória tem a ver com o coração, porque existem pessoas que continuam cegos, tem pessoas que continuam sem ouvir, tem pessoas que continuam aleijados e ainda assim são vitoriosos. Por quê? Porque o coração está perfeito diante de Deus, é um coração que está sendo aprovado por Deus. Nesses dias, né, de pandemia, quantos casos, gente? Nós temos, nas nossas lives, temos acompanhado, os irmãos têm nos chamado, pedido oração. Quantos casos nós acompanhamos, aonde as pessoas saem do hospital, vão para casa, mas quantos também vem a notícia, né? Como foi no dia de hoje, mais uma notícia. Olha, a pessoa não conseguiu, né, não saiu da situação, o Senhor a recolheu. E aí, quem perdeu, quem ganhou, quem foi aprovado, quem foi reprovado? Aí é o coração. Só Deus conhece o coração. Como está o seu coração diante dessa situação? Isso que importa. A situação em si não importa, importa o nosso coração diante da situação. Talvez você esteja aí passando um desemprego. Você ficou sem o emprego, o seu coração está sendo provado agora. E você que está aí trabalhando, ao invés de ser desligado, você foi promovido no meio da quarentena, você está indo bem, e você está em vitória, depende do seu coração. Pode ser que este momento agora o seu coração está sendo desaprovado por Deus. Por isso que nós precisamos sondar o nosso coração. E aquilo que nós atravessamos são provas aonde o nosso coração fica exposto diante de Deus. Antes de Davi derrotar um gigante, ele precisou derrotar um leão, derrotar um urso e só então veio o gigante. São momentos e cada momento nos prepara para um outro momento. Como está o seu coração agora?
Você está aí reclamando dessa situação, você está murmurando diante disso, ou você está glorificando a Deus? Você, sem entender, você está dando graça a Deus, você está louvando a Deus, você consegue adorar a Deus diante das dificuldades, você consegue também adorar a Deus diante das bonanças, das bênçãos, dos momentos bons. O nosso coração está diante de Deus para ser aprovado ou reprovado. Nós, às vezes, queremos ser aprovados por homens e não por Deus. Aí onde está o engano. Muitas pessoas, às vezes, vão pela aprovação humana. É o que diz lá em João 12, o verso 42 e 43, sobre os líderes dos judeus. Disse que alguns dos líderes dos judeus creram nele, creram em Jesus. Olha que forte isso, queridos. Eles acreditaram, eles reconheceram que Jesus era o Messias, que era o Filho de Deus, que a promessa se cumpriu. Eles realmente viram e falam: puxa, estamos diante da promessa, Ele é Jesus. São líderes que estavam ali ouvindo, vendo e creram em Jesus. Está aqui no texto, eles creram em Jesus. E aí vem essa palavra, mas por causa dos fariseus não confessaram a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. Eles creram, mas temeram mais os homens do que a Deus. E olha o que o texto diz: pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. São ofertas que chegam ao nosso coração. Olha, você quer estar bem diante das pessoas ou você quer estar bem diante de Deus? Você quer a aprovação daqueles que estão à sua volta ou você quer a aprovação de Deus? Você é alguém que caminha com a multidão, que vai naquilo que está pegando, naquilo que está em alta. Você vai no meio do modismo para estar alinhado com o que os homens esperam de você, ou você se coloca diante de Deus e realmente olha e pensa: o que Deus quer de mim neste momento? Existem muitas pessoas que estão correndo, buscando a aprovação humana, e aí eles se corrompem, aí eles se voltam para aquilo que não vem de Deus, porque ele quer um olhar de aprovação do homem e não a aprovação de Deus. 1 Tessalonicenses 2, verso 3 e 4 diz assim: pois a nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros. Motivos tem a ver com aquilo que está no coração. Nem temos intenção de enganá-los. Pelo contrário, olha que forte isso. Como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho. Sabe o que é estar aqui pregando o Evangelho? Sabe o que é no seu dia a dia você está aí com sua vida anunciando o Evangelho? Quer dizer que houve uma aprovação dos céus para que estivéssemos aqui anunciando o seu reino. E aí ele termina dizendo assim: não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova os nossos corações. Prova os nossos corações. Queridos, como pastor, diante de situações aonde nós aconselhamos, nós falamos, fica muito evidente o que Deus quer, a palavra de Deus, e eu canso de ver pessoas que vão procurando a aprovação dos homens, porque desfocam da palavra. E Paulo disse que ainda que viesse um anjo dos céus e pregasse um outro evangelho que não fosse esse, que se tornasse ele anátema. E aí as pessoas vêm justificando as suas ações. Ah, mas olha isso, aconteceu isso, olha isso. E uma coisa que se tornou comum. As pessoas veem, olha, veio uma pessoa que eu nunca vi, nunca conheci. E quer dizer, olha, isso é sobrenatural, porque quem veio falar comigo era alguém que não sabia do meu problema. E aí ele trata, só porque a pessoa não te conhecia, foi Deus. O diabo se veste de anjo de luz para falar
se estiver fora da palavra, se você não conseguir justificar a sua ação pela palavra, pelo evangelho, querido, pode vir 1000 anjos falar com você, tem que ser descartado, porque tem que ter respaldo na palavra, porque só aí há a aprovação de Deus, porque a palavra é dele, foi ele quem falou, foi ele quem levantou homens para escrever, inspirados por ele. Então não me venha tentar explicar ações por causa de coisas sobrenaturais que aconteceram a você. Se não tem a luz da palavra, descarta, porque senão você estará buscando a aprovação de pessoas e não de Deus. E a carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, verso 5, diz assim: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar. Eu não disse que é um processo? Então aqui Pedro está falando desse processo. Empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. É isso que está falando naquele Provérbios, domínio próprio, controle do coração. Vale mais ter controle sobre o coração, meditar nas coisas do coração do que conquistar uma cidade. E quando você tiver controle do seu coração, quando você não for levado pela emoção, pelaquilo que está à sua volta, não se tornar alguém impulsivo que age devido à circunstância, o domínio próprio, o controle do coração, e aí se acrescenta a perseverança traz a piedade a fraternidade, e a fraternidade leva ao amor. O amor é a essência de Deus. E Pedro ainda diz assim: porque se essas qualidades estiverem crescendo em sua vida, ele não diz que precisamos ser pleno, mas que essas qualidades precisam estar crescendo em nossa vida. Nosso coração tem que continuar sendo exposto. Não existe homem nem mulher que caminhe com Deus sem encontrar um confronto no seu coração. Se você está caminhando e você não está percebendo as coisas que estão dentro do coração, alguma coisa está errada. Você pode estar indo na direção errada, porque quando caminhamos para a luz, à medida que caminhamos, os nossos pecados ficam expostos, nosso coração fica exposto diante de Deus, e nós precisamos viver isso, de nos encontrarmos diante de Deus e percebermos as nossas debilidades. Sobre esses dias, enquanto estava ministrando uma das parábolas de Jesus, algo ficou muito forte para nós, que aquilo que nos separa de Deus é o pecado, que coloca essa distância entre o homem e Deus, e não é a nossa justificativa, não são as nossas boas obras que eliminam o pecado. Boas obras não apagam pecado, boas ações não deleta pecado. O que apaga pecado é confissão, é reconhecer. Então, para se aproximar de Deus, você não vai diante dele dizendo as coisas boas que você faz, você tem que dizer as coisas ruins que você faz. Está lá na parábola, né, do fariseu e do publicano. Quem saiu justificado diante de Deus foi aquele que chegou e disse: Deus, esses são os meus pecados. Olha, Deus, é isso que está me distanciando de Ti. E aí nós nos aproximamos dEle. À medida que reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que há deficiência em nós, e não é olhar para o outro e ver o erro do outro. Às vezes nós queremos justificar dizendo: olha, aquela pessoa é mais pecadora do que eu. Mas eu só recebo justificação quando eu vou e diz: Deus, sou eu o falho, sou eu que preciso de misericórdia. Deus, eu sou tão carente de Ti. Sem Jesus não tem como eu ter acesso a Ti. Então, isso é algo que vai crescendo dentro de nós. Se isso estiver crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, olha só que poderosa essa palavra, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo,
sejam inoperantes e improdutivos. Como alguém cheio do conhecimento de Jesus pode se tornar inoperante e improdutivo? Quando ele deixa de colocar o seu coração diante de Deus, confessando os seus pecados e recebendo perdão. Porque sem fé, sem santidade, é impossível, né, agradar ao Senhor. Para encerrar, eu quero ler Romanos capítulo 5, verso 3, que diz assim: não só isso, mas também nos gloriaremos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado. A gente pode trocar aqui e dizer um coração aprovado, e o caráter aprovado produz a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. E para concluir, eu quero ler aqui uma história, para ilustrar, que diz assim, que um sábio, ou alguém chegou, né, e perguntou a um sábio, e perguntou assim: como eu faço para não me aborrecer com as pessoas? Como eu faço para não me aborrecer com as pessoas? Algumas falam demais, outras são maldosas e invejosas, algumas são indiferentes. Sinto ódio das que são mentirosas e sofro com aquelas que caluniam. E a resposta do sábio foi: viva como as flores. E a pessoa perguntou: mas como assim? Como viver como as flores? E aí o sábio disse: repare nas flores. Elas continuam a crescer, mesmo estando em meio ao esterco. Entretanto, elas são puras e perfumadas. Elas extraem do adubo o mal cheiroso, tudo que lhes é útil e agradável. Uma planta que está ali, uma flor que está sendo adubada, e o adubo aqui, para quem não sabe, é cocô de vaca, né? Esterco de animais que está ali, que cheira mal aquilo, e ela consegue tirar daquilo só o que serve para ela, e consegue produzir beleza e produzir perfume. Precisamos entender que os defeitos deles são deles, não tem a ver comigo. Se esses defeitos não são meus, não há razão para que eu me aborreça. Eu preciso me aborrecer com os meus defeitos. Exercitar a virtude é rejeitar todo o mal que vem de fora. Isso é viver como as flores. Você não precisa focar no erro alheio, nos erros dos outros, justificando assim a sua insatisfação com a vida e as circunstâncias. Às vezes eu sou procurado por pessoas que chegam e falam: pastor, não dá mais. Não dá mais por quê? Ah, por causa do fulano, do ciclano, por causa disso, daquilo. Olha só, eu estou me retirando. Mas espera aí, queridos. Quem está errando é ele e você está se retirando? Se o erro é do outro, se você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, o correto não é perseverar fazendo aquilo que Deus chamou, por isso que diz que a pessoa vai ficar improdutiva. Tire a boa parte do adubo que chega até você. Seja uma flor cujo aroma é agradável aos que estão ao seu redor. Exale este aroma. Exale o bom perfume de Cristo. Tenha um coração aprovado diante de Deus. Diante de tudo que nós passamos, diz a palavra, diante de tudo que se deve guardar, Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Toda a sua vida depende da aprovação do seu coração.
Que Deus te abençoe, que Deus te dê este coração, que diante de tudo que você está passando, o seu coração saia aprovado por Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar contigo, eu quero te abençoar e que Deus te conceda este coração, um coração aprovado. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui diante de Ti, confessando, Senhor, os nossos erros, os nossos pecados, clamando a Ti, Senhor, pois precisamos desesperadamente do Teu favor e da Sua graça. Ó Deus, continue sendo misericordioso conosco, porque nós ainda continuamos errando, ainda estamos em reforma, ainda estamos sendo tratados por Ti. Dai-nos paciência com aqueles que também caminham conosco na mesma situação, carentes também de misericórdia. Ó Deus, faz-nos entender o que é o amor, porque foi o Senhor que disse: misericórdia eu quero e não sacrifício. Dai-nos este coração misericordioso, ajude-nos a amar, ajude-nos a buscar a Sua aprovação, que o nosso coração, ó Pai, esteja diante de Ti, ó Senhor, em nome de Jesus, e possa ser aprovado. Por isso nos dá força, por isso nos dá ânimo, nos dê foco, Senhor, que possamos olhar para Jesus. Ele é perfeito, é a nossa referência, e diante dele, diante da sua perfeição, nós reconhecemos: precisamos da cruz, precisamos deste amor, precisamos deste sangue. Amém.